Olá, pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Evandro Cunha e não se esqueça de se inscrever se você ainda não fez e partilhar esse conteúdo com seus amigos, familiares e até mesmo inimigos, né? Você também não esqueça também de deixar o seu like e de deixar os seus comentários, se assim o desejar, desde que eu faça de forma respeitosa. Pessoal, nós iremos continuar agora conversando ainda um pouquinho sobre a live aí do Leonardo Gonçalves e o impacto que houve. Nós falamos aí, na nossa fala anterior, da omissão da fala, não apenas das meninas que estavam presentes, mas e também de um pastor, né, pelo que eu estou sabendo, mas principalmente dos administradores da nossa igreja, que têm estado muito atentos para assuntos que dizem respeito a qualquer pensamento crítico em relação à atuação dos mesmos, mas têm sido omissos diante dessas coisas, né? Nós temos aí sites se dizendo adventistas, usando o nome da igreja para promover a homossexualidade e coisas dessa natureza, e, pelo que eu saiba, eu posso estar equivocado, me corrija com informações, se souber, a omissão por parte de alguns administradores, né? Eu digo os administradores que estão dentro da área, né, de atuação dessas pessoas, né? E a conclusão que a gente tem chegado, pessoal, né, é que este livro, né, ele serve realmente mais para pobres, desconhecidos e de pessoas que não têm amigos no alto escalão da igreja. Agora, muita coisa foi dita, maravilhosas, aí fazendo a réplica, né? E eu quero parabenizar a todos, né? Assisti várias. Infelizmente, no momento que eu estou gravando agora, o doutor Rodrigo está fazendo aí uma live, eu creio que abordando algum tema sobre machismo, etc., feminismo, na Bíblia, infelizmente, não deu para assistir, mas vou assistir. Depois, então, eu não posso fazer nenhuma referência na fala dele, né? Mas as outras eu assisti e realmente foram muito bem colocadas as observações e não queremos chover no molhado nesses assuntos. Se vocês quiserem, eu aconselho, né? O de Leandro Quadros, aconselho também aí do David Boechat, eu creio que é esse nome de rico, né? É incrível o nome do cara, né? E também do pastor Tais, também falou alguma coisa, o pastor Eleazar, eu acho que é Eleazar, né? Do Fala Sério, eu esqueço o nome dele, que também é maravilhoso, né, nas suas argumentações. Não vamos acrescentar nada nisso aí. Entretanto, eu senti na fala desse pessoal a ausência desse olhar crítico para os nossos líderes que estão sendo omissos nesse aspecto. Bem, mas eu já falei isso sobre esse assunto no vídeo anterior, e nesse aqui eu gostaria de enfatizar um pouco sobre alguns aspectos que foram falados naquela live que não foram, pelo menos não vi ser abordado pelos nossos colegas, que são os aspectos verdadeiros e positivos, né? Que Paulo diz: examinar de tudo e retém aquilo que é bom. Não é fácil você identificar o que é bom numa live daquela, né? Não é fácil. Pessoal, um minutinho aqui. Ok, eu acho que já voltou aqui. Desculpe aí, pessoal, que tocou aqui. Tinha que fazer a coisa aqui urgente. Bem, e quando nós... e agora fugiu o pensamento aqui, foi tocar. Isso aqui fugiu o pensamento, né? Bem, voltando aqui, pessoal. Então, já foram abordados aí os aspectos teológicos, né, filosóficos também, né, que não vamos chover no molhado nesses aspectos, né? Mas existe um aspecto que são os aspectos positivos, né?
E não é fácil encontrar pontos positivos numa fala como aquela. Eu sou muito a favor do pensamento divergente, pessoal, desde que tenha aquilo que a gente chama de dialética, né? A tese e a antítese, para ver que se sai uma síntese ou não, né? Eu achei muito interessante, por exemplo, um pastor nos Estados Unidos, ele se prontificou a fazer uma palestra sobre o sábado e trouxe um colega da igreja, acho que é uma igreja batista, que fez uma palestra contra o sábado. Então, ele falava um pouco, o outro fazia réplica, e eu achei aquilo maravilhoso, maduro, né? Então, qualquer tema pode ser abordado dessa forma na igreja, desde que tenha tese e antítese, né? Agora, quando se faz, pessoal, uma fala como esta, eu estudo comportamento humano há muitos anos, pessoal, vocês não têm ideia do impacto que essa fala tem sobre aqueles que estão calados, né? Quando você fica apenas balançando a cabeça e sem mostrar nenhum sinal corporal, né, de que você está discordando daquele que está sendo dito, seu cérebro está processando essa informação. E o que eu fico mais preocupado são os jovens assistindo, né? Porque um cantor que tem uma influência até mesmo fora da igreja, né, tem uma influência tremenda entre os jovens, né? Todo mundo ouve aí, aqui em casa também a gente ouve a música dele, então é preocupante, sem dúvida alguma é preocupante. Agora, entretanto, eu não quero enfatizar essas coisas que já foram faladas. Eu quero enfatizar algumas verdades que aquela senhora, aquela doutora falou, que a gente precisa considerar. E quais foram essas verdades? Foram muitas? Não, poucas. Mas houve verdades. As mentiras já foram refutadas aí. Que verdades são essas? Primeira coisa, que cristianismo não é sinal de bondade. Isso é verdade. Porque cristianismo é apenas uma teoria se não for incorporada em nossa vida. Então, muita gente, quando ela mencionou essa questão do tráfico na América Latina envolvendo pessoas religiosas, isso é fato, pessoal. A gente não pode fugir disso. Eu sou apaixonado pelo Edmund Husserl, né, que é um filósofo judeu-alemão, né, idealizador da fenomenologia. Ele falava da eporrê, ou epoquê, né, como alguns pronunciam, que é a suspensão de valor. Você tem que deixar os seus valores de lado para poder analisar o fato de forma mais objetiva possível. Então, é isso que eu procuro fazer. Então, nesse aspecto, quando a senhora falou sobre isso, ela está dizendo a verdade. O envolvimento de igrejas no Brasil com tráfico, e já tem muitos casos aí de polícia, de igrejas que ficaram ricas, né? De pastores corruptos, de bancadas evangélicas corruptas no nosso país. A liberdade religiosa conquistada, ela não vem pelos religiosos? Que coisa mais estranha, né? Que coisa mais estranha isso? Por contrário, elas vieram, a liberdade religiosa chegou no Brasil, né, de forma legal, ela vem pelos partidos progressistas que não creem em Deus, né, pelo menos em tese. É muito estranho tudo isso no Brasil, né? Mas são fatos. A gente não pode fugir disso. Na Itália, onde eu vivi por um tempo, né, digamos assim, a fatia mais religiosa do sul da Itália, né, e de uma parte da Itália está envolvida com a máfia. Inclusive até padres, né? Gente até no Vaticano, já tem documentários falando sobre isso. Então, esse aspecto é verdadeiro. A religião em si, ela não tem um poder para transformar a vida da pessoa se a pessoa não permite que isso aconteça, né? Os Estados Unidos, quantas mazelas foram feitas? Eu lembro da guerra do Bush, né? Do Bush pai e Bush filho, né? Contra o Iraque, as duas guerras, né? E tinham dos dois lados os muçulmanos orando e do outro lado os cristãos protestantes orando para que um matasse o outro de forma mais eficaz. A escravidão moderna, como nós, a escravidão dos negros, né? Porque a escravidão no passado não era só de negro, envolvia todas as pessoas, mas eu digo como mercadoria, né? em alta produção, digamos assim, ela foi uma invenção de cristãos. Cristãos católicos, portugueses, espanhóis, franceses, cristãos protestantes da Inglaterra, da Holanda,
e depois a Prússia e outros países ali vão entrar, a Bélgica, né, que vão fazer. Vocês já ouviram falar de Leopoldo? Leopoldo foi, na verdade, demônio lá na África, né? Um belga protestante. O que o império desse homem fez na África é coisa absurda, né? Principalmente no Congo, na República do Congo. Então, historicamente, a gente sabe disso, que a religião nem sempre foi uma coisa que produziu resultados positivos. A gente sabe disso. Agora, a gente sabe também que houve o avanço até mesmo da tecnologia, graças à religião. Os números, estou diante de mim aqui, letras, números que nasceram em templos. Boa parte da nossa ciência que nós temos hoje, ela tem um viés religioso. Muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe disso. Inclusive, o doutor Rodrigo tem um livro pequeno chamado, não estou equivocado, Eles Criam em Deus, alguma coisa assim, né? Onde ele apresenta um montão de cientistas que acreditavam em Deus. Então, a religião avança, né? A essência da religião, o espírito da religião avança, mas muitos religiosos fazem também regredir. Tá certo? A libertação também dos escravos veio também por viés religiosos. O surgimento do capitalismo moderno também vem por... Ou seja, essa dialética de bem e mal, né, envolvendo a religião, a gente não pode, como adventista do sétimo dia, principalmente quem já leu o Grande Conflito, sabe que isso é verdade. Tá certo? Que isso é verdade. A gente não pode fugir disso aí. O outro ponto, pessoal, é sobre o masculino e feminino. Que a gente, às vezes, tem dificuldade para entender esse comportamento feminino instrumentalizado, não é que as pessoas individualmente são tudo instrumentalizados. Depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, né, quando houve uma crise de valores tremenda na Europa, né, e depois, isso eu estou falando de história que você pode conferir isso aí, né, e depois, quando começou a haver um encantamento de intelectuais europeus pelo socialismo, e depois eles foram conhecendo o chamado socialismo real, né? E eles deram uma reestruturação no seu modus operandi, né? E começou agora a se focar, se você analisa da década de 40, 50, 60 em diante, você vai perceber de como essas correntes elas se modificaram. A revolução sexual que houve na França em 68, o grande movimento, né, ela tinha um cunho de movimentos progressistas, né? Isso aí não eram movimentos conservadores nenhum. E tudo isso, pessoal, se você olha apenas os frutos, você não vai compreender a engrenagem, você não vai compreender. Você tem que buscar lá atrás, você tem que conhecer a história. Por isso que, se você não conhece a história, você não vai compreender esse comportamento do feminino, esse movimento feminista. Volto a repetir, não sei se eu disse já. Não confunda movimento feminista autêntico, que luta pelos direitos das mulheres. Não vamos colocar tudo dentro de uma banheira e jogar fora. Existe um movimento feminista que luta pelo direito das mulheres, pela dignidade das mulheres, por igualdade de salário, de direitos, etc., legítimo, teologicamente correto. Mas existe os feminismos plural, ideológicos, partidários, patológicos, instrumentalizados, onde falam em favor das mulheres, mas ao mesmo tempo usando as mulheres como qualquer outro sistema ideológico tem feito através da história. A gente não pode esquecer também disso. Então, esse é um ponto. A mulher, aqui que ela falou sobre a religião, que nem toda religião produz coisa boa, isso aí é verdade. Isso aí, a gente não pode fugir da história antiga e atual. Ok. Indo para a Bíblia agora. Isso aqui não é um estudo bíblico, né? Que você conhece a Bíblia. As metáforas que a Bíblia apresenta, pessoal, devem ser compreendidas dentro daquela cultura. Se você não compreende a cultura semítica, onde ela foi produzida, e depois no Novo Testamento greco-romano, você não vai compreender o que está sendo dito ali. Então, é dito que Deus cria o homem. Tudo bem, o homem vem primeiro. Isso, para a mentalidade da época, principalmente a mentalidade bíblica,
né? Qualquer teólogo aí iniciante sabe disso, que na teologia judaica as coisas boas vinham por último, né? Então, o fato de a mulher ter sido criada depois do homem, que na nossa visão ocidental, contemporânea, ideológica, a gente olha e diz, poxa, então Deus colocou o homem como sendo o primeiro. Olha, então é um livro realmente essencial. É patriarcal e faz essa leitura patriarcal comparando as estruturas sociais da Bíblia a todas as outras estruturas existentes no mundo inteiro. E não é bem assim, pessoal. E não é bem assim. Ok? Então, o que é dito ali? É dito que a mulher é feita de uma parte do homem. Aí uma feminista olha aquilo ali e diz, olha aí, vê que leitura mais patriarcal, porque o homem foi feito da terra. Agora, quando a Bíblia fala de que é feita a mulher, é feita do homem, né? Como se isso fosse algo inferiorizante, né? Que colocasse ali. Pessoal, não é essa a intenção do escritor bíblico, quando a gente conhece a literatura bíblica, né? Ali está se falando mais de algo de igualdade, né? De um ser que foi produzido de outro ser com as mesmas características ontológicas, como a gente diz em filosofia, com a mesma essencialidade, né? Com forma diferente, mas com a substância igual. Então, um teólogo que lê aquilo ali nas primeiras páginas, conhecendo a cultura judaica cristã semítica do Oriente Médio, não vai fazer esse tipo de leitura. Agora, uma coisa é certa, pessoal, o pecado entrou. E quando o pecado entra, as coisas modificam. E a gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer que toda a teologia da salvação no Antigo Testamento é uma teologia centralizada no macho. E não sou eu que estou inventando isso, não. Eu já fiz um vídeo, um estudo melhorzinho que está aí no meu canal, acho que no meu canal, já deve ter tirado. Eu creio que no canal aí de Teologia Grátis está lá. Um estudo introdutório sobre isso. A figura do restaurador não é uma figura feminina, é uma figura masculina. Até mesmo quando eu ia oferecer os sacrifícios, está lá escrito um macho. Não sou eu que estou dizendo isso. É aquilo que a Bíblia está dizendo. O verbo, quando se fez carne, o verbo não se fez carne feminina, como no mundo pagão havia as deusas, né? O verbo se fez carne masculina. E isso, para a nossa mentalidade, né, ocidental, contemporânea, a gente corre o risco de fazer leituras anacrônicas. A gente lançar para o passado os conceitos contemporâneos. A gente olha para isso e diz, olha, pessoal, porque você não entende a teologia do patriarcado bíblico. Não havia vantagem em ser um patriarca, pessoal. Pelo contrário. Pelo contrário. O patriarca era o responsável pela comunidade. Quando Adão e Eva pecaram, e vocês conhecem essa história, quando Deus se apresenta ali no Jardim do Éden, o que é que ele diz? Eva, vem cá, me conta aí o que foi que aconteceu. Você que gosta de falar, me conta aí, tintim por tintim. É assim que diz a Bíblia? Não. Adão. Por que Adão? Porque na teologia bíblica foi assim que Deus instituiu. O Adão, o responsável, é o responsável pelo planeta. É o responsável pelo Jardim do Éden. É o responsável. Então você não pode fugir disso. Ok? Quando você estuda, por exemplo, os 10 mandamentos, os 10 mandamentos não são escritas de um homem para uma mulher, do masculino para o feminino. Os 10 mandamentos são dados de um senhor para um servo. Essa é a linguagem que está lá. O senhor e o servo. Os 10 mandamentos é uma conversa de homem para homem. Se você pega os 10 mandamentos em hebraico, isso fica muito claro, porque a língua hebraica tem uma característica que as desinências verbais é possível você identificar o gênero de quem está falando. E para quem está falando, se é um homem que está falando ou se é uma mulher que está falando, entendeu?
Alguns pronomes não aparecem, mas outros aparecem, alguns verbos aparecem. E quando você analisa ali os 10 mandamentos no hebraico, você vê que é a linguagem para o homem. A responsabilidade de guardar os mandamentos é do homem. Veja lá, não cobiçarás o quê? A mulher do teu próximo. Por que não está escrito, não cobiçarás o homem do teu... Será que a mulher não tem desejo? Tem. A mulher tem desejo. Mas a responsabilidade da promoção da espiritualidade no Antigo Testamento é um atributo do homem. Isso é bíblico, pessoal. Por isso que o verbo se faz macho, né? E ele morre macho e se promete voltar macho. Isso aí é uma teologia bíblica. Agora, esse é um aspecto, digamos assim, positivo do patriarcado bíblico. Qual é o aspecto negativo? É que essa leitura, ela não foi, nem sempre foi bem interpretada mesmo, e nem sempre foi tão vivida, mesmo entre judeus. Houve um momento em que as mulheres eram tão valorizadas que eram até guerreiras, né? Outras foram juízas, outras partilharam aí da monarquia, porque a Bíblia mostra que Batseba ficava ali perto do trono, né? Isso, naquele contexto, né, simbolizava uma certa participação, né? Então, nós sabemos disso, do papel importante dessas mulheres, né? Mas isso foram exceções, porque a regra não era essa. A regra era o homem ter mais de uma mulher, mas as mulheres não poderiam ter mais de um homem. Perceba aí a incoerência disso aí. E você não encontra nenhuma repreensão de Deus no Antigo Testamento condenando aquelas práticas. O conceito de adultério do Antigo Testamento é muito diferente do Novo. No Antigo Testamento, se um homem tivesse casado e tivesse uma relação com outras mulheres, Davi só foi considerado adultério porque a mulher era casada e Davi era casado. Mas se Batseba não fosse casada, ela poderia ser tomada como esposa. Lembra de Abigail? Eu acho que naquela época, não estou bem certo, mas eu creio que naquela época que Davi cometeu o adultério, se não estou equivocado das minhas contas, deveria ser umas 5 mulheres, 4 ou 5 mulheres que Davi tinha. Então, perceba como essas coisas são um tanto incômodas, né? Por quê? Porque é como dizia Calvino, o Espírito Santo se acomoda no sentido de que ele se adapta onde ele se revela. Ele fala na língua da pessoa que está ali e ele se adapta daquela cultura para poder fazer-se conhecida. Não é questão de adaptação para absorver a cultura, não, para poder ser conhecido. Então, a revelação que Deus deu naquela época, né? A escravidão, por exemplo, Israel tinha escravo. As mulheres não tinham os mesmos direitos dos homens. Não vemos com essa história aí que não tinha. Elas não tinham. O mal, muitas vezes, foi simbolizado na figura feminina. Mas existiam alguns momentos, por exemplo, a lei é feminina, né? A mitzvah é feminina, a sabedoria, né? A roquemá também é feminina, a sabedoria é incorporada aí no feminino, mas o mal também, muitas vezes, é presente na figura de uma mulher. Para vocês terem uma ideia, eu estou preparando aqui, nesse exato momento, nessa época, preparando umas aulas, né, sobre os livros apócrifos, né, também fazendo um estudo sobre alguns manuscritos de Qumran, e lá tem um manuscrito falando sobre a mulher sedutora, né? Quer dizer, como essa metáfora da mulher para simbolizar o mal, isso era muito comum. Lembrando que Apocalipse, você tem o quê? Tem a figura da mulher simbolizando o bem, né? A mulher vestida do sol, ou você tem o mal, né? A igreja apóstata, né? Os movimentos religiosos, tudo no feminino. Tudo simbolizado no feminino. Então, a gente não pode esquecer essas coisas. Ah, era uma coisa só de Israel? Não, era uma coisa da antiguidade. Para vocês terem uma ideia, a sociedade greco-romana, de forma especial a grega antiga, né? Os homens preferiam ter relações sexuais com outros homens, com meninos. Perceba, não é menina, não é essa fixação que o ocidental hoje tem pelas menininhas. Não, pelos menininhos.
a celebrada paideia grega, né, que é louvada por muita gente esquece uma coisa que na paideia existia. A paideia, dentro da formação da paideia, o que era a paideia? Um homem mais velho transmitiu conhecimento para o mais novo, né? Isso de forma estrutural na sociedade. Só que as pessoas esquecem que nesse processo de conhecimento havia também um abuso sexual, que a gente chama de abuso, né? Mas que na época não se usava esse termo. Então, as mulheres gregas, né, e muitas se desenvolveram até o lesbianismo, né, e a homossexualidade, que Paulo fala isso nos primeiros capítulos lá de Romano, que isso está dentro de qualquer bom compêndio de história antiga. Então, por que eu estou falando isso, pessoal? Porque existe essa tensão do feminino na Bíblia, que a gente não pode achar que tudo é maravilha, que o Evangelho dignificou as mulheres. Dignificou, mas Paulo diz, mulher, fique calada. Por que ele disse isso? Por causa da sociedade que ele estava inserido. Muito provável que Paulo não falasse isso hoje, pessoal, mas ele falou. E essas pessoas aí de fora, elas pegam isso. E a gente não pode cair na bobagem de ignorar esses fatos históricos e querer dar explicações que só tendem a colocar em jogo os nossos valores. Isso estamos falando aqui de forma simplificada, resumida, não é uma conversa, não é nenhum estudo bíblico. Aí vamos para a história. Aí chegamos nos pais da igreja. Se você lê o que os pais da igreja falaram sobre as mulheres, pessoal, é de arrepiar. O que Santo Agostinho, um intelectual que eu tenho uma admiração, um carinho, uma devoção muito grande, inclusive onde eu estou agora, a cidade é chamada de Santo Agostinho, Cabo de Santo Agostinho, né? E eu tenho um carinho muito grande pelos escritos de Santo Agostinho, mas o que Agostinho falou sobre as mulheres, coisas absurdas. O que Tomás de Aquino falou sobre as mulheres, coisas absurdas. O que filósofos gregos e helênicos, no período helênico, e latinos falaram sobre mulheres, coisas absurdas. E não eram só falas, eram práticas. Na Idade Média, a Igreja Católica oscilou entre canonizar o feminino na figura de Maria, mas na prática qualquer historiador confirma isso, que na prática o feminino era sufocado. Basta você ler os manuais que treinavam os padres daquela época. Alguns padres diziam que era proibido olhar para uma mulher, porque o olhar da mulher enfeitiçava feito uma serpente. E a mulher, quando passasse na rua, tinha que baixar a cabeça, e o padre também. Na missa, a mesma coisa. Alguns pensadores, né, mais recentes, né, feito Kant, o que Kant falou sobre as mulheres? O que Freud falou, né, que muitas mulheres não gostam? Pode até, em uma carta a uma amiga, ele disse o que é que realmente essas mulheres querem, né? O que Einstein falou sobre as mulheres. Desde a instituição da democracia na Grécia Antiga até as sufragetes inglesas, quase 2000 anos, as mulheres sendo tratadas como objetos. Quando na Revolução Francesa os revolucionários colocaram a figura de uma prostituta com os seios desnudos, que isso escandaliza a gente, poxa, como é que fizeram isso? Por que eles fizeram? Como uma reação à hegemonia católica daquela época, que endeusava a figura de Maria, né? E os seios desnudos de Maria alimentando o menino Jesus. E como eles diziam que Maria tinha sido possuída por Deus, ou seja, tinha sido a mulher de um único homem, né? Que seria o único homem nesse sentido, né? De divindade. E a mulher, a prostituta, era o símbolo da sabedoria, do conhecimento na modernidade, que não pertencia a um só homem, era algo democrático, etc. Então, perceba, toda essa reação que existe, pessoal, ela tem uma historicidade. A gente não pode esquecer isso aí. Vem na Reforma Protestante, Lutero consegue ainda, né, alguns movimentos a favor das mulheres, mas depois vem outros movimentos puritanos que colocam as mulheres em situação difícil. A perseguição das bruxas de Salem pelos protestantes.
A perseguição às bruxas da Idade Média é como se o diabo só gostasse de mulher. Parecia que o diabo não entrasse nos homens. Só entrava nos homens quando era doutrina. A Igreja Católica praticamente só matou bruxas e não bruxos. É o feminino. Isso tem literaturas e mais literaturas, pessoal. Falando sobre isso, de como lidar com as bruxas, aquelas coisas todas. Aí chega na Revolução Francesa, como já mencionei. Aí depois vem a Revolução Americana, depois vem a Revolução Russa, depois vem aí os movimentos de 68. E as coisas continuam, começam agora as mulheres querendo quebrar, querendo uma liberdade, e essa liberdade é uma liberdade que elas têm todo o direito histórico. Por quê? Como eu falei, veja, 2000 anos para poder votar. 2000 anos para poder ter direito à educação. Pouquíssimas as mulheres sabiam ler na antiguidade. Principalmente na antiguidade cristã, no período da cristandade. Né? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Então, ou você sabe dessas coisas, ou procura saber, então não vai compreender o discurso desse pessoal. Você não vai compreender. Deixa eu falar mais um pouquinho. Vai ficar um pouquinho longo esse vídeo, mas é o jeito. Na Revolução Francesa, na Revolução Industrial, pessoal, né, que teve pelo menos uns três estágios, né, houve também, mais uma vez, problemas com as mulheres. Mais uma vez. Qual foi o problema? As mulheres trabalhavam nos campos com as famílias. E essa questão de trabalho, muita gente diz assim, mas hoje, pessoal, a mulher virtuosa descrita lá em Provérbio 31 está lá escrito como aquela que levantava de madrugada, né? Só que era uma mulher rica, né? Que diz que tinha servas, né, também. Mas veja, essa questão de trabalho de mulher exagerado, né? Isso aí está na história. Na Revolução Industrial, as mulheres trabalhavam no campo. Começa a ver a Revolução Industrial. Começa o êxodo rural, o pessoal correr para as cidades. Chegam na cidade, começa agora a grande população de pessoas nas cidades que não tinha, a indústria não absorvia todo aquele pessoal, um número assombroso de mulheres entrando na prostituição para poder comer. Isso na Inglaterra, na Revolução, isso na época vitoriana. Isso na época vitoriana. Eu falo um pouquinho disso no meu livro, de forma um pouquinho sobre a guerra contra a família, eu falo um pouquinho sobre isso. Isso na era vitoriana, religiosa, protestante. Eram tantas as prostitutas que a rainha Vitória resolveu pegar um navio cheio de prostitutas e mandar para a Austrália, para ver se melhorava o clima de Londres. Você já ouviu falar da história do Jack Stripador? Foi nesse período. E um bispo, na época, disse que o Jack Stripador fez uma das melhores coisas pela sociedade londrina. Por quê? Porque a sua crueldade chamou a atenção da crueldade da sociedade da época. Até a rainha foi atrás de saber, de procurar investigar de quem era esse assassino em série, aquela coisa toda. Em outras palavras, pessoal, na modernidade, quem primeiro deu um grande golpe na família tradicional não foi o comunismo, como muita gente pensa, não, viu, pessoal? Foi o capitalismo. Foi o capitalismo. Por incrível que pareça. Eu sou conservador, defendo a família tradicional, mas isso é história. Não posso negar isso. Está na história. Quando, no Manifesto Comunista, tem um capítulo não, uma partezinha lá, quando Marx fala da influência do capital, né? Tem uma parte lá interessante. Quando ele diz que o capital, os interesses, né, monetários, colocam em risco as relações dos clérigos, né, corrompe as relações familiares. Por quê? Porque naquela época os casamentos não eram feitos por um se apaixona pelo outro, não. Eram famílias juntando famílias ricas com ricos para se tornar mais ricos ainda. Os sentimentos das pessoas, de filhos, isso aí ficava em segundo plano. O negócio era juntar fortuna. Então, o primeiro golpe na modernidade, na família, no golpe na mulher, no feminino, ela vem da Revolução Industrial. Ela vem da Revolução Industrial.
Ok, passa-se essa fase, chega a Revolução Americana, chega depois a grande Revolução Industrial Americana, os americanos se tornam uma grande potência, e aí, mais uma vez, a figura da mulher entra em jogo como mercadoria nesse grande mercado. O que aconteceu, pastor, nessa época? O que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte: a quantidade de homens que vão morrer na Primeira Guerra Mundial vão fazer com que as mulheres tenham que substituir esses homens nas indústrias. Depois vem a Segunda Guerra Mundial, a mesma coisa acontece. E nesse íntere de Primeira e Segunda Guerra Mundial, acontecem as coisas interessantes nos Estados Unidos. Nessa Revolução Industrial Americana, quando isso também, paralelamente, começa a chegar as ideias socialistas no mercado americano, e aí os governos, né, os empresários, etc., começaram a montar uma estratégia para combater aquilo que estava acontecendo na Europa, que era as mulheres reivindicando seus direitos de igualdade, de salário, de voto, e etc., etc. O que foi que eles fizeram? Eles montaram um projeto, pessoal, de transformar a vida da mulher na sua casa um paraíso de tecnologia. Então, a indústria produziu fogão, micro-ondas, aspirador de pó. O que você imaginar de tecnologia do lar foram produzidas nesses períodos. Para fazer o quê? Para fazer com que a mulher, dentro de casa, tivesse um bom sofá, tivesse um bom televisor, um bom rádio, uma boa aspirador, uma boa máquina de lavar, uma boa geladeira, um bom fogão, um bom isso, um bom carro ali para andar. Tivesse tudo isso, e o lema na época era ela ser a rainha do lar, que a casa fosse um paraíso. E se você colocar na internet temas como esse da década de 40, 30, 20, você vai ver propagandas e mais propagandas. O marido saindo de casa, beijando a mulher ficando ali com os filhos. Umas cenas lindas, né? Maravilhosas. Mas, por trás disso, a força do capital. E essas forças colocavam a mulher, mais uma vez, como objeto. E tem alguns filmes falando sobre isso, pessoal. Tem filmes, tem documentários, etc, etc. Então, quando chega na Primeira e Segunda Guerra Mundial, que muitas mulheres tiveram que sair de casa, né, forçadas agora porque muitos maridos foram para as guerras, acontecem duas coisas interessantes na sociedade americana. Primeira coisa, aconteceu um fato, pessoal, que é pouco falado, né? Que nas Forças Armadas, muitos soldados que eram amigos, né, tinham uma espécie assim de filosofia não oficial, né, que era o seguinte: eu dizia para um amigo meu, olha, cara, se eu não voltar, dá uma assistência à minha família, né, não deixa que meus filhos passem necessidade, minha esposa, e se por acaso você também não voltar, ou seja, havia aquelas coisas da Idade Média, né, do verdadeiro cavaleiro, do verdadeiro herói, do tal. E isso acontecia, pessoal. Só que aqueles que conseguiam voltar da guerra, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, iam cuidar das mulheres, né, dos amigos. Uma coisa é você cuidar de uma mulher do seu amigo que tem 70 anos. Né? E outra coisa é você cuidar da mulher do seu amigo que tem 19 anos. E uma coisa é você cuidar de uma esposa de um seu amigo que faleceu, que tem 19 anos, mas é feia para chuchu. E outra coisa é você cuidar de uma mulher, uma viúva, né, do seu ex-amigo, do seu amigo que faleceu, mais uma coisa mais linda do mundo. O que começou a acontecer nos Estados Unidos? A questão dessas mulheres engravidarem fora de um relacionamento conjugal tradicional. Primeira questão das Forças Armadas, e depois das outras que foram para o mercado de trabalho, que o marido morreu e que não tinha essa questão de amigo para cuidar delas, tiveram que cuidar de si mesmas, e elas gostaram de ter a sua independência financeira. Né? Nessa época também os movimentos feministas chegaram pesados nos Estados Unidos. Né? Anna Davis, eu acho que você já deve ter ouvido falar, e tantas outras teóricas escrevendo, jovens, né? Jovens militantes,
E o movimento feministas aí iam desde os movimentos radicais que pregavam até o fim da raça, do ser humano, né? do homem, do macho. Né? Tem um movimento sobre isso, né? Movimento da erradicação do macho. Né? E os movimentos que mais suaves, né? Que falavam apenas da questão das mulheres terem direitos iguais. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, pessoal, Revolução Industrial Americana, inglesa, Revolução Francesa, Revolução Russa, Revolução Primeira e Segunda Guerra Mundial, tudo isso mexeu com o modelo de família, mexeu com a cabeça de mulher. O surgimento do anticoncepcional, você não sabe o impacto que isso teve na sociedade. As mulheres que, do padre a pai, a pastor, todo mundo definia o que ela deveria vestir ou não. Agora, com seu dinheirinho na mão, ela vai se vestir do modo que ela bem entender. Ela vai para a cama com quem ela bem entender e ela vai ter filho com quem ela bem entender. Às vezes, lógico, tem os casos acidentais, né? Mas esse era o modus operandi de forma geral. Então, quando se fala aí de feminismo, dessas coisas todas, que nós adventistas, a gente se levanta lá, é coisa de esquerdista, vamos pegar fogo, vamos pegar... A gente não pode esquecer desse trajeto histórico, pessoal. Não pode. Ou seja, se chegamos nesse estágio que chegamos, é porque existe uma etiologia, existe uma historicidade, que se você não conhecer, como dizia o Gadamer, aquilo que a gente não conhece, que a gente não entende, a gente não pode interpretar. E aquilo que a gente não pode interpretar, digo eu, não Gadamer, né? Não Gadamer, o que digo eu, aquilo que você não sabe, e não compreende, e por isso não pode interpretar, você não pode influenciar. Você tem que compreender, interpretar e influenciar. Então, para isso, você tem que ler. Para isso, você tem que pesquisar. E não é numa livezinha, não é num vídeo como esse que você vai... eu agora entendi tudo. Não. Porque perceba que eu estou mostrando aqui coisas que os colegas não mostraram. Não é que o que eles falaram esteja errado, viu, pessoal? Eu concordo plenamente, assino embaixo e coloco toda a minha fortuna. Eu passo toda a minha fortuna para eles, né? Não tem problema nenhum, não é isso. Mas é porque existe um outro lado da moeda. E como um estudioso da fenomenologia, eu realmente amo essa palavra porreia, né? Eu creio que a gente tem que ser o mais objetivo possível para entender. Olhar dos dois lados das situações para entender esse discurso. Esse discurso existe, ele é radical, sim. Ele é anti-religioso, sim. E é curioso que os movimentos progressistas, né, ele também tem essa capacidade de camaleão, né, de se travestir de religioso quando quer atingir determinados objetivos. E a guerra teórica de alguns progressistas, não de todos, né, mas de alguns, pelo menos começando com Karl Marx. Está lá nos livros de Karl Marx, está lá no Robert Wayne, né, um dos fundadores do socialismo. Né? Família tradicional, propriedade privada e religião são 3 obstáculos à implantação do paraíso aqui na Terra, do paraíso humano, né, aqui na Terra. São inimigos da revolução, tá certo? Então perceba na fala dessa senhora, né, que ela falou e etc. Você percebe que a luta é contra a tradição judaica cristã, não é contra a religião. Eles falam de religião, parece aqueles protestantes que falam contra a lei, mas quando você aperta, não é a lei, é o sábado. E quando esse pessoal fala da religião, contra a religião, aí você aperta, não é religião. É a tradição judaica cristã. É a tradição judaica cristã. Porque eles valorizam a religião dos índios, dos negros, dos asiáticos, são coisas boas, são revelações, são falas, são não sei o que mais. Mas quando se fala de religião cristã, eu vivo isso, pessoal. Às vezes a gente numa sala de aula, que eu estava assistindo algumas aulas aí de psicologia, estava fazendo curso de psicologia,
levanta uma coisa, todo mundo deixa falar. Quando alguém se levanta e fala alguma coisa de Bíblia, todo mundo acha que vai querer evangelizar, né? Ou seja, o pensamento antagônico a tudo que é bíblico, e principalmente hoje, nesse contexto político polarizado que o Brasil está vivendo, né? Onde a gente acha que ser religioso é apoiar determinados candidatos e ser antirreligioso é apoiar determinados... É muita simplicidade intelectual, né? É muita simplicidade, porque as coisas são muito mais complexas. Como dizia o Goethe, né, o pensador e poeta e filósofo alemão, as coisas são simples quando não são analisadas profundamente. E quando são analisadas profundamente, a gente percebe a complexidade. Quantos pastores estão em condições de enfrentar esse mundo secularizado do ponto de vista filosófico? Pouquíssimo. Nem todos os professores das nossas instituições estão capacitados para isso. Alguns estão, né? A gente vê aí o Rodrigo, e essa nova geração aí, tem muita gente capacitada. Mas no bojo total, não tem. Por quê? Não é falta de inteligência. Porque muitos não gostam de estudar. E muitos daqueles que estudam não têm tempo suficiente para... Porque eu vivo disso, né? Eu sou professor, eu vivo disso. E Deus me deu essa habilidade, essa paixão, né? Essa oportunidade de estudar, né? Então, minha vida praticamente são 30 anos aí de estudo intensivo, mas não é todo mundo que teve essa oportunidade, né? Não é todo mundo que teve a oportunidade de ter condições para estudar. Eu lembro dos meus irmãos, todos passaram no vestibular e alguns só vieram fazer faculdade depois de 40 anos, né? Então, nem todos os pastores que têm condições de analisar todo esse emaranhado para responder a uma mulher daquela. Então, o silêncio daquelas meninas lá assistindo, eu até que compreendo, porque se quem não compreende todo esse emaranhado vai dizer o quê? Vai dizer o quê? Vai balançar a cabeça. Só que toda vez que a gente balança a cabeça diante de algo daquela natureza, o nosso cérebro está registrando como sendo verdadeiro. Isso está na neurociência, viu, pessoal? A gente tem que fazer com que o nosso corpo reaja. Hoje eu estava lendo a Bíblia. Eu leio a Bíblia, viu, pessoal? Não é só o livro secular. Olha aqui, entendeu? Está aqui a minha Bíbliazinha, né? Olha aqui com anotações. Quero provar para vocês. Olha aí, anotações. E eu estava lendo aqui de Paulo, né? Paulo falando, dando seu testemunho. Primeiro Lucas descrevendo, dizendo que Paulo consentia com a morte de Pedro e Estevão. E depois Paulo contando, né, a sua experiência de conversão. E ele, triste, diz assim, e eu consentia. Ele diz assim, eu estava presente e consentia com a morte de Estevão. Eu consentia. Queridos, há momentos na nossa vida que o silêncio é pecaminoso. Há momentos que silêncio é sinal de sabedoria. Mas há momentos que é pecaminoso, é covarde. Eu jamais vou chamar, como eu falei para você, não tenho problema com pensamento divergente. Vou chamar aqui um macumbeiro, um espírita, um ateu, e a gente conversar, não tem problema nenhum. Colocar isso na minha igreja, na minha faculdade, não tem problema nenhum. A gente discutir. Mas quando você coloca um monólogo, alguém falando, e você passar 2 horas ouvindo. Pessoal, eu sou apaixonado por neurociência, psicanálise. Vocês não sabem. Se você estuda isso, você sabe, né? Como isso está aqui aí. E esses conceitos, as palavras, elas têm um poder transformador, performativo, né? Como dizem alguns teóricos. E se eu fico ouvindo essas coisas e não fazendo com que o meu corpo nem o meu cérebro reaja, eu estou igual ao Paulo, segurando as roupas enquanto Estevão está sendo apedrejado. Eu espero que você entenda essa metáfora. Pessoal, desculpe aí um vídeo longo, entendeu? Mas a vida é curta, né? A gente tem que fazer vídeo longo. E meu tempo também é curto. Tenho pouco tempo, ultimamente tenho menos ainda. Tá certo? Então, forte abraço. Não sei quando é que a gente vai se ver de novo. Não é sinal de despedida, não, viu? Mas não sei.
Mas considere essas coisas, né? Estude a Bíblia, cobre dos nossos líderes uma postura mais enérgica diante dessas coisas que estão acontecendo. A minha mãe mal sabia ler, mas era uma das mulheres mais sábias que eu já conheci na vida. E ela dizia assim, na linguagem nordestina, né? Por causa de um grito se perde uma boiada. Né? O que é que ela queria dizer com isso? Né? E às vezes, por falta de uma orientação, de uma palavra firme, né? Em determinados momentos da nossa história, a gente pode evitar uma grande tragédia no nosso meio, porque as coisas estão feias. São sites aí de pessoas promovendo homossexualismo, outros promovendo ideias aí seculares, outros querendo destruir, desconstruir a Bíblia, então não está sendo fácil. Né? Mas nós que somos adventistas realistas e esperançosos, a gente não pode perder a esperança de que tudo um dia vai mudar. Né? Tá ok? Então, forte abraço e a gente se vê aí quando Deus assim o permitir.